poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora e também através dos vários meios pelos quais você tem acesso a esse programa. Pastor Augusto, como vai? Tudo bem, Nadson Matias? Querido ouvinte, a nossa saudação. Deixa eu aproveitar também, Nadson, para fazer divulgação aqui dos trabalhos da nossa igreja aqui em Goiânia, não é? Nós estamos pastoreando a primeira igreja de Goiânia já há 2 anos e meio e estamos ali na rua 68, esquina com a 71, no centro da cidade. A primeira igreja é uma igreja histórica, tem 80 anos, 83 anos, né? Já está completando. E é só um pouquinho mais nova do que a cidade de Goiânia, né? A cidade foi fundada e a igreja logo depois também. Nós temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã. Temos culto às 7 horas da noite. Toda quarta-feira, Nadson, nós temos um estudo bíblico aberto para quem quiser vir, onde eu estou regularmente expondo livros do Novo Testamento e, às vezes, do Antigo Testamento também. Então, todos são convidados. O estudo começa às 8 horas da noite, toda quarta-feira. Então, os nossos irmãos, amigos que moram ali pela região do centro ou outras partes da cidade, que durante a semana não tem compromisso com suas igrejas ou não tem para onde ir, não é, para escutar o estudo da palavra, pode participar desse estudo nas quartas-feiras, às 8 horas, lá no templo da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ali na 68. Você é bem-vindo. Depois tem um tempinho para perguntas e respostas. Sempre dou um tempinho para perguntas e respostas e depois ainda tem um cafezinho com peta. Eita, olha aí. Então tá legal. Bem, vamos ao tema do programa de hoje, que tem a ver com pregação da Palavra de Deus. A pergunta é do Marcelo Emídio, de São Paulo, capital. Ele já apresenta-se como recém-convertido. Emídio, então, Marcelo, aliás, a pergunta sua está no programa de hoje. E o Marcelo pergunta qual é a forma correta de pregar. E ele diz a pregação expositiva ou a pregação temática. Existe base bíblica para tal pregação profética? E ele explica aquela em que os pregadores afirmam ter um recado diretamente de Deus para nós, uma mensagem específica revelada pelo Espírito Santo naquele instante em cima do púlpito. E ele então continua, o que a Bíblia nos diz sobre pregação? Tanto faz o tipo? Essa discussão entre pregação temática e expositiva é essencial ou um dos pontos secundários na doutrina cristã? Muito bem, boa pergunta, né? É. Excelente e bem relevante. Muito obrigado, Marcelo Emídio, pela sua pergunta. E nós vamos tentar aqui dar algumas respostas para você. São várias perguntas, Isso, né, na verdade. Vou tentar responder aqui uma por uma. A primeira é, qual é a forma correta de pregar? A pregação expositiva ou a pregação temática? Marcelo, primeiro vamos explicar aqui para os nossos ouvintes qual é a diferença entre uma e outra, não é? A pregação temática é aquela pregação que usa uma passagem bíblica e, a partir daquela passagem, desenvolve temas. Por exemplo, a pessoa lê 1 Coríntios capítulo 13. O pregador vai para o púlpito, abre a Bíblia. E, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre o amor. E lê 1 Coríntios 13, que é aquele famoso capítulo, né, a respeito do amor. Ainda que eu te falasse a língua dos anjos, dom de profetizar, não tiver amor, nada seria. O amor faz isso, faz aquilo, e o amor permanece para sempre. Aí ele leu, fecha a Bíblia e diz, né? Fechar assim, maneira de dizer. Ele deixa o texto lá. Deixa o texto lá, ele diz assim, eu vou falar 4 coisas a respeito do amor. O amor é necessário, o amor é importante, o amor tem que ser cultivado e o amor é a base da vida cristã. Ele não disse nada errado, só que esses pontos não são os pontos que são tratados na passagem que ele leu. Né? Ou seja, o sermão dele tem um tema, o tema é o amor. E o texto bíblico serviu apenas de suporte, né? E ele então vai, a partir daquele texto, construir uma mensagem temática que não consiste na explicação do texto bíblico. E nem fica preso àquele texto especificamente. Não, ele vai citar várias outras passagens da Bíblia, né, para explicar o que é amor. Então, isso se chama pregação temática. A pregação expositiva, ela é completamente diferente. Vou dizer uma frase aqui que talvez ajude. Na pregação temática, o texto está no sermão. Mas na pregação expositiva, o sermão está no texto.
A pregação expositiva é aquela que procura explicar o texto para os seus ouvintes. Vamos pegar o caso de 1 Coríntios 13 outra vez. Após fazer a leitura, o pregador expositivo, ele vai explicar o texto. Por que é que Paulo escreveu sobre o amor? O que é que Paulo diz sobre o amor ali naquela passagem? Por que é que ele diz aquilo? Qual e de o que forma? Tal? Qual o contexto? E de que maneira aquilo que Paulo está dizendo ali se aplica aos nossos corações, né, no dia de hoje, a nossa conduta, a nossa vida. Ou seja, as divisões do sermão, a sequência do sermão, a lógica do sermão, a conclusão e a aplicação estão no texto. O pregador expositivo estuda o texto que vai ser pregado exatamente para entender o seu significado, dar a ele uma forma sermônica, didática e aplicar aos seus ouvintes. É bem diferente do sermão temático, né? E tem que considerar o autor daquele texto, obviamente, né? E o contexto em que ele escreveu, como você falou, né? Então, respondendo à pergunta, qual é a forma correta de pregar? Se é pregação expositiva ou pregação temática, eu não diria que é uma questão se é correta ou não. Porque um sermão temático, a pessoa pode dizer uma série de verdades. Né? A dificuldade é que essas verdades elas não terão o apoio do texto que ela leu. Então a pergunta não é qual é que é correto, a pergunta é qual é o que é mais apropriado, o que é mais eficaz, o que é mais útil para a igreja. Sim. E a resposta é, obviamente, a pregação expositiva. Sem dúvida. Nós, inclusive, temos um mandamento, né, que Paulo deu a Timóteo dizendo, prega a palavra. Na pregação expositiva, o pregador tem menos possibilidade de errar porque tem menos espaço para colocar suas ideias, porque ele está expondo as ideias do autor, né? Do autor do texto sagrado. É interessante, pastor, usando esse exemplo, a pregação temática, uma pessoa usando ali a base de 1 Coríntios 13, ela pode ter um monte de concepções diferentes, buscando ali acolá, ainda que esteja falando sobre o amor. Na pregação expositiva, se o senhor prega 1 Coríntios 13, eu também vou pregar 1 Coríntios 13, as observações podem ser diferentes, ou seja, digamos, os termos utilizados, mas as aplicações e a aproximação vai ser quase a mesma porque coisa. Estamos seguindo exatamente o texto, né? Boa observação, ótimo. Agora vamos para a segunda pergunta aqui do Marcelo, né? Ele está perguntando se tem base bíblica para aquilo que ele chama de pregação profética, que ele diz que é quando os pregadores afirmam do púlpito, né, que receberam um recado de Deus diretamente para a sua audiência, uma mensagem específica revelada pelo Espírito Santo em cima do púlpito. Ele pergunta se tem base bíblica para isso, né? O que seria base bíblica, Emídio? Seria exemplos disso acontecendo? Seria uma espécie de mandamento dizendo que o pregador deve buscar isso? Se for isso, não tem. Os apóstolos, no livro de Atos, ao pregarem às multidões, eles se basearam nas escrituras do Antigo Testamento. Eles interpretaram os fatos acontecidos com Jesus Cristo e disseram que eles eram cumprimento das palavras dos antigos profetas de Israel. Não há nenhum caso no livro de Atos, porque tem vários sermões registrados no livro de Atos. Sermão de Pedro, o sermão de Paulo, o sermão de Estevão. Estevão, por exemplo, não é? Quando ele vai falar e pregar ali diante do Sinédrio, ele faz uma exposição do Antigo Testamento, da história de Israel, para chegar à conclusão. Qual era a conclusão? Vocês sempre rejeitaram aqueles que foram enviados por Deus. E vocês estão rejeitando agora o Filho de Deus. Então, essa ideia de que o pregador sobe no púlpito e de repente ele recebe uma mensagem de Deus para a audiência, para mim é muito estranha. O pregador, às vezes isso revela falta de preparo e falta do que dizer. O que o pregador tem que fazer é se preparar, conhecer a Escritura, estudar de forma que ele traga alimento sólido para a sua congregação. Veja só, Nadson, que coisa esquisita. Palavra profética, algo que Deus revelou, uma palavra que Deus está dizendo ali na hora no púlpito. Mas a palavra escrita, ela não é também a palavra de Deus? Sim, claro. Inspirada por Deus? Então por que eu vou valorizar mais essa revelação, né, que acontece na hora, do que a revelação escrita que já foi dada pelos apóstolos? Então, eu acho muito estranho, não vejo fundamento nenhum. Eu acho que às vezes é simplesmente uma desculpa para o pregador que não estuda, que não conhece a palavra de Deus, e ele vem com isso de que Deus está revelando a ele, está dizendo alguma coisa. Por que Deus não revela antes, no estudo? Exato. Lá no seu escritório, na hora que você vai se preparar e tudo, né? Talvez, pastor, o
pessoal entende um pouquinho equivocado essa passagem de Mateus capítulo 10, versículo 19, quando diz: quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Talvez eles confundem essa questão desse momento de você ser levado diante de um tribunal, forçadamente, com pregação. Com certeza, Nadson. Você vê o contexto aí, não é? Exato. Então, aí sim, se eu de repente for preso porque eu sou crente, né? Estou pregando o evangelho, sou levado diante de um juiz e de uma autoridade para explicar, então eu tenho certeza que Deus naquela hora vai me dar o que falar. Baseado naquilo que ele já lhe ensinou no decorrer dos anos. Isso, né? Eu não tive tempo de me preparar, não tive tempo de estudar, não tive tempo de nada, porque eu estou sendo levado preso diante de autoridades. Agora, pegar essa passagem para justificar que não precisa estudar, se preparar para pregar e que Deus dá na hora, é uma exegese falaciosa, né? É uma interpretação errada e distorcida do texto bíblico. Ele tem aqui mais algumas perguntas, né? Ele pergunta o que é que a Bíblia nos diz sobre a pregação, tanto faz o tipo. A Bíblia não estabelece uma única forma de pregação como sendo canônica, né? Sim. Que se você não pregar daquele tipo, daquele jeito, você está cometendo pecado. Mas a Bíblia nos mostra que o tipo de pregação que sempre foi utilizado é aquele que nós chamamos de pregação expositiva, que consiste em explicar a Bíblia, de demonstrar os fatos a respeito de Jesus, a sua morte e ressurreição, a vida cristã, a partir das Escrituras que foram reveladas à nação de Israel e aos primeiros cristãos, que consistem a Bíblia canônica, o Antigo e Novo Testamento. Paulo fazia isso constantemente. Pedro fazia isso constantemente. Estevão fez isso o tempo todo. As cartas de Paulo são recheadas de citações e explicações do Antigo Testamento e aplicações, né, para a vida dos crentes. Embora a Bíblia não prescreva uma forma, ela ensina, através do exemplo dos pregadores cuja vida e sermões ela registra, que a melhor forma, de fato, é a pregação expositiva. E a última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está voando, né? Ele pergunta se essa discussão entre pregação temática e expositiva é essencial ou um dos pontos secundários da doutrina cristã. Essa de todas eu achei a mais difícil de responder. Não dá né? para responder assim tão simplesmente, porque olha, Marcelo, você pode errar, né? Numa pregação mal preparada. Pois é. Realmente não é um ponto essencial da doutrina cristã, mas também não é uma coisa assim que a gente vai considerar secundária. Isso, de qualquer maneira. Né? De qualquer maneira, que pode ser feito de qualquer maneira. Pode não ser crucial para a salvação, mas é de grande importância para a vida das igrejas. Sim. Que os crentes eles sejam instruídos por pastores fiéis à Escritura, que expliquem a Bíblia ao povo, em vez de ficar trazendo sermãozinho com suas experiências pessoais, as coisas que passou, as suas próprias ideias e frases de efeito, né? Ensina a palavra, prega a palavra, isso vai fazer muito bem à igreja. Antes de encerrar, fala um pouquinho da oficina de pregação expositiva que vai ter na primeira igreja, que o senhor trouxe para cá. Essa oficina ela é extremamente importante. E você que está acompanhando o programa, esse programa vai ser veiculado agora em março de 2017, vai acontecer em junho, então... Obrigado, Natsa. Pega no link aqui, não é? A primeira igreja presbiteriana de Goiânia está oferecendo uma oficina sobre pregação expositiva. Estamos trazendo os especialistas do Charles Simon Trust, que é um grupo nos Estados Unidos que se dedica exclusivamente para isso, né? Eles já estiveram algumas vezes no Brasil, estão vindo agora a Goiânia pela primeira vez. Eu estarei também entre os preletores. O nosso objetivo é capacitar os pastores quanto à pregação expositiva, ajudá-los a desenvolver ferramentas para que eles possam ser fiéis expositores da palavra de Deus. Então as inscrições estão abertas, você pode já ver isso no site da primeira igreja, se matricular e participar, e tenho certeza que vai abençoar o seu ministério. Se você já é pastor, ótimo. Se você é estudante de teologia, também é muito bem-vindo. Ou se não for mesmo, né? Se quiser participar, fica então à vontade. É bem-vindo. O link vai estar na descrição quando você estiver ouvindo pelo YouTube, procure lá nas informações do vídeo, vai estar o link lá, o Uriel vai colocar para você. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.